aula sendo gravada oficialmente. E aí tem 2 recadinhos, tá, gente? Primeiro, vocês fizeram a instrução do simulado da OAB? Praticamente, eu acho que o sexto ano não vai fazer esse simulado. Por quê? Você não havia assim. Então, eu não fiz por questão tanto tempo, eu não vou me. Eu não vou me aprofundar tanto. Pelo menos agora, nesse caso que eu estou acreditando no escritório, não estou tanto, porque eu sei que não ia me pegar 100% porque eu quero me pegar dessa forma. Então, eu já sei configurar, não sei exatamente se sentir como que é, totalmente assim, eu perco tempo. Eu sei que eu não ia aproveitar o meu. Você acha que pode mais te trazer prejuízo do que efetivo? Sim, mas essa é a questão. Mas, gente, se vocês... Aí não para você, tá? Mas se vocês estão com medo do conteúdo, eu achei bem tranquilo, tá? Tá tudo lá no edital, tudo redondinho. Ainda tem a escolha de fazer metade na prova e ano passado eu fiz a metade que era metade. São 20 questões alternativas. Não, é tranquilo, gente. É que no ano passado você podia escolher fazer a prova inteira, a nível de 80, ou você escolhia fazer a metade, a primeira fase. Aí não. Fiz 40. São 20 questões e aí você tem a segunda fase que você escolhe lá. É uma peça que você também escolhe qual a peça que você vai fazer. E 2 questões dissertativas. É mais para você treinar a dissertação do que qualquer outra coisa. Né? Já que não tem tanto dissertativo aqui. Então, é mais para vocês treinarem o pensamento argumentativo. E aí, a dica que eu dou para vocês, gente, eu sinto vocês capengando no pensamento lógico, na argumentação. Tá? Não vi efetivamente uma prova escrita de vocês. Mas o que eu vejo aqui, básico, tem que melhorar. Entende? Tem que melhorar. E como que você melhora? Treinando. Não tem o que fazer. Sem treino, quando chegar na hora do valendo, tá? Mas, enfim, é isso. Quem está procurando estágio, vocês viram que tem a plataforma aqui da faculdade. Então, você tem ali algumas vagas de estágio que vocês podem se candidatar. Então, se vocês estão procurando, têm interesse, ou pelo menos ficar sabendo qual é a média salarial, porque nunca se sabe, cara, entra lá, se cadastra para vocês ficarem por dentro dessa parte também interna de como que está ali a procura, a recepção, enfim, é bem bacaninho. Outro ponto, a faculdade está estabelecendo, não sei se algum outro professor falou para vocês, mas um critério de avaliação de aula unitária. Algum professor falou? Sim. Nós fizemos isso com o Marcelo, né? Critério de avaliação assim. professores. Cada área tem que fazer a avaliação. Cada aula tem que fazer a avaliação. Fizemos Te mandaram o link, gente? é o termo da aula que o professor manda pra gente, a gente avalia. Foi um pouco que o Marcelo disponibilizou. Quem manda? Oi? Quem manda o link? Professor. Gente, é um QR Code. O Guido não achou, mas o Marcelo ele mandou. Ele mandou para vocês por onde? Aí, tesouro, quem coloquei no vídeo? O homem. Veio de verde em homenagem ao cara que se explodiu lá. Luiz, eu creio que você não está usando mais ideologia. Hein, Luiz? Luiz, eu creio que você não
está sendo uma pessoa mais ideológica e se usando pragmatismo, é isso? Ideológico? É, você deixou de ser ideológico para virar pragmatismo. Você quer ficar você é solitário? Não, aqui o meu negócio é o top aqui. Aqui eu pego o top. Isso não é sair perto de Tem alguns murmurinhos por aí, né? Eu vou disponibilizar no final da aula, que eu já peguei aqui. Aí vocês fazem a avaliação lá, beleza? Oi? Você mandou lá no grupo? Mas é a mesma? O mesmo livro para todo mundo? Porque aí você escolhe qual é o professor. Ah, legal. Já vou. Tem que avaliar só no final. Tem que avaliar. Não, já tem que vai ser legal. Agora tem que avaliar todo dia. Olha o já reclamou. Mas isso aí Pensa pelo lado positivo, não é discursivo. A coisa tem que avaliar. acho que vai avaliar. Bom, gente, e aí? E aí, o que a gente vai fazer hoje? Gente, lembra que eu falei que eu queria começar a questão das teses que vocês podem utilizar no trabalho de vocês e como que é feito essa formulação? Show. Ah, outro recado, último, prometo. Todo mundo já está com feedback do trabalho lá na plataforma. Todo mundo viu? Muita gente com trabalho fora das diretrizes. Principal problema que eu estou vendo, tá? Vocês estão confundindo o que é recurso administrativo com recurso processual. Então, o que a gente tem que pensar? Quando eu falo de um recurso administrativo, não tem como existir um processo judicial. E, principalmente, quando eu penso em recurso, o que eu tenho que ter como base? Eu vou recorrer do quê? Da existência de uma decisão que negou algo. Porque se eu não tenho uma decisão que negou algo, eu não tenho que recorrer. Teve 1 ou 2 casos que eu peguei de trabalho que era um pedido, para entrar com um pedido no INSS. Quando eu entro com um pedido no INSS, não é um recurso, gente. Tá? Eu não tenho uma decisão do INSS negando. Se eu não tenho uma decisão do INSS negando, não tem como eu entrar com recurso. É um pedido inicial. Um pedido inicial não se enquadra no trabalho que a gente vai ter que apresentar. Tá bom? Salvo engano, nós temos 3 aulas até a apresentação efetiva do Projuic de vocês. O que eu quero começar a trabalhar com vocês? Poder argumentativo e oratória. Como que você vai se portar para apresentar o seu trabalho? Como que você apresenta a sua tese? Qual é a sua linha para chegar na conclusão final, que é o pedido de julgamento do seu recurso? E, principalmente, que o que você está pleiteando, o objeto ali do seu recurso, seja, ao final, provido. Isso quer dizer o quê? Que você consiga o que você está pedindo para o seu cliente. Então, o que eu vou pedir para você? Valdir, foi abandonado hoje. Cadê todo mundo? Todo mundo abandonado. A galera achou que era feriado hoje? Abandonamento. Eu mandei no grupo lá da escola. No grupo tem uns murmurinhos aqui, que eu não sabia se você aula. Ele falou de aula. Eu acho que a galera achou que ia ter aula, né? Porque, querendo ou não, o município mudou, né? Sim. Eu vou colocar esse vídeo na segunda-feira. Todas as escolas. Eu vou ter no grupo. Todas as escolas vão na segunda-feira. Aí eu fiquei confuso, porque meu irmão não tem aula hoje. E aí eu estou perguntando, você vai ter aula mesmo? Minha filha teve aula. Minha filha teve aula normal. Meu irmão não teve. Mas tem faculdade que a dele não teve.
Só que assim, pra gente, por exemplo, o Poder Judiciário normal, vai ser quarta-feira. Não teve ponto facultativo, apesar que o estágio estava uma merda. Nossa, hoje Tava mesmo. negócio, sim. Ele já tá ruim. Mas você sabe o que eu acho que é esse do estágio? Eu não sei se vocês têm a percepção, mas parece que é aquela coisa de não ter saudade do meu ex, porque no começo do ano veio o EPROC. Então você já vai estar tão puto com o estágio que você não vai ter saudade. Porque não tem justificativa, nunca teve tão ruim do jeito que está agora. Todo dia dá. E é sempre depois do almoço, né? Então, hoje de manhã já estava Hoje de cedo. manhã, até o final da tarde, uma festa. Tava Mas péssimo. geralmente depois do almoço. Saiu em disponibilidade? Eu não vi. Não Na saiu. hora que eu vi, ele já suspendeu o prazo. Gente, ó. Esse é um caso concreto. E aí, o que eu vou falar para vocês hoje? Vamos separar a turma hoje, só que eu vou querer separar em 3 grupos. Quero ir com tudo isso. Tô brincando. Alguém adota o Valdirão, já que todo mundo abandonou? Mas tem 2 ou 3 vezes. Vamos fazer em 3? Vamos fazer esse. Grupo pequenininho, gente. Ó, 2. Vai ter que ficar 3, pronto, fica assim, ó. Você. Aqui, ó. E junta você com ele ali, ó. Tá, vai. Fecha em 2 aí, vocês. 3 grupos de 2 meses. Vem. Gente, vocês se acertem. Ó, a tese, o caso é esse aqui. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, o que vocês podem aproveitar já está aqui embaixo. Eu quero a fundamentação para isso. Então, vocês vão fazer a construção da tese argumentativa de um eventual recurso para o João. Só que, além de fazer isso, eu queria que vocês fizessem um esboço argumentativo. E, principalmente, quem aqui está acostumado a fazer pedido? Então, eu quero o pedido escrito. Como se fosse para o delegado. Porque aqui é administrativo. Tá bom? Então, eu vou dar uma meia hora. Ó, 7h30, 8 horas para vocês construírem a tese argumentativa. Galera do online, a mesma coisa. Construção da tese argumentativa. Dica: tese argumentativa, eu tenho fundamentação. Quais os fundamentos com base na lei que eu posso alegar isso aqui? Meia horinha, galera. Pode mandar um TPP. Mas ali ele está falando do empenho. Ele fala que o radar pode estar descalibrado. Agora ele tem o radar. Oi?
Oi, Érica, tudo bem? Isso. Aixa, o sprint 1, o prazo já foi, tá? Agora é adequar para o sprint 2. Você entendeu as observações que eu deixei lá no formulário? Gente, aí só frisando, porque já vieram perguntar novamente. Vamos pensar de forma lógica, tá? A aula é de direito administrativo. Então, o que nós vamos fazer é um recurso na esfera administrativa. Não vale recurso judicial. Consequentemente, o endereçamento da sua petição, do seu recurso, ele é administrativo, não judicial, tá bom? Show de bola, não tem problema. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Érica, é para adequar para o sprint 2, tá? Porque o sprint 1 era a entrega do caso. Se o caso não está adequado, a gente arruma ele para a entrega do sprint 1, porque a data do sprint 2, perdão, porque a data do sprint 1 já passou. Então, agora no 2 é o recurso. Se eventualmente tiver que adequar alguma coisa, a gente vai adequar no sprint 3. E aí o que eu estou aconselhando a turma, gente, vem nas aulas, para a gente poder conversar. Na última aula, eu conversei um por um sobre cada trabalho que foi entregue referente ao sprint 1. A turma do online, eu entreguei todos os sprints naquela data mesmo, o feedback, tá? Então, a mesma coisa vale para o sprint 2. O sprint 2, o prazo para entrega é agora dia 21, quinta-feira. Tá com dúvida, tá com dificuldade? Gente, as aulas são para isso. Tenta vir para conversar. Por quê? No online fica uma coisa muito truncada, tá? Então, é conselho. Professora, não tenho como ir. A gente tenta adequar da forma que a gente está tentando adequar. O ideal seria o presencial, tá bom? Lembrando que não tem a possibilidade de fazer a apresentação do ProJuic de forma online. Vai ter que ser presencial.
De nada, gente. Galera, teve alguém que já lançou Sprint 2 no sistema? Porque eu não recebo a notificação. Mas tá errada, né? Tá. Professora, boa noite. Boa noite, professora. Legal, Luciene, já consigo dar um feedback para vocês. Turma do online, conseguindo fazer o trabalho de hoje, essa parte de construção de tese?
Gente, ó, enfatizando, nós estamos falando de um recurso administrativo, não judicial, tá bom? Gente, dica para vocês. Essa questão do radar tem resolução. Professora, a senhora entregou um ponto, seu adversário. Nesse caso, João, pode ser só a fundamentação. Isso aí, Lu.
Gente, ó, uma dúvida aqui da sala que acho que vale para todo mundo. Vocês perceberam que esse caso há 1, 2, 3, 4 teses, tá? Então são 4 teses que vocês podem trabalhar. Eu posso optar em ficar com uma que, consequentemente, as outras vão cair por terra? Sim, só que convenhamos. Se eu tenho 4 pontos, eu tenho 4 pontos para ir atrás. Porque se esse não der certo, eu tenho mais 3 que eu posso bater para ir. Então, eu posso fazer? Pode. Mas o ideal é argumentar em todos os outros. Tá?
João, eu coloquei 3, você vai entender no final por quê. Mas só para vocês terem uma ideia de como fazer as 4, como vocês fazerem essa construção. E é um que eu sempre falo em aula, que normalmente vocês esquecem. Gente, e aí? Conseguiram? Aí, João, você precisa voltar para a aula, hein? Sua turma está no segundo ainda. Você já fez os 3? A base do terceiro é mais fácil de todas. O quarto é... Olha, o João falou que não quer vir para a aula. Você viu, né? Vou até colocar aqui de volta para a gente já começar a pensar na organização. Eu sou X9? O negócio tá aqui, ó. Tá na mensagem de vocês, só sabem aqui na sala. Ó, o Luiz já até desistiu. E aí, Luiz, foi tranquilo para fazer esse? Não? Gente, sabe o que eu ia perguntar para vocês? Como que vocês se sentem fazendo a preparação dessas teses? A gente brinca um pouco, é ótimo. Eu me sinto que eu estou trabalhando de graça. Não é caso real, é tudo de boa. Ó, o Miller falou que tá assistindo trabalhando de graça. Eu vou trazer meus casos para você, Miller. É o que é falta de informação, é falta de informação incompleta do órgão. Mas vocês entendem a importância de pensar nesse raciocínio? É a falta de informação incompleta sobre o local exato. Qual que é a discussão? Gente, bora lá? O quarto ali, eu sei qual que é, que ele não deve recorrer à ajuda da JAR, ele deve recorrer ao órgão competente. Quem enviou para ele? Ah, JAR, você recorre ao órgão. Você não recorre à JAR, você recorre ao órgão. A JARE é a sigla A sigla, né? da junta. É junta administrativa de... E ela está dentro de um órgão? É, o quarto
esquecimento. Então, a professora está falando que a gente sempre esquece. Então, a gente já esqueceu. Ela falou que tem um quarto ponto ali que a gente só sempre esquece. O que a gente esquece toda vez? Já esqueci, professor. Então, eu peguei exatamente porque vocês esquecem. O João alega. Se ele tá a falta da decisão. Porque se ele tá recorrendo, ele precisa tomar sentido, não é isso? Uma decisão. Não sei. Porque se ele vai recorrer à diária, ele precisa Da decisão, da informação. primeiro da decisão do órgão, não só da Tem que ter uma negativa do caso. Já não dá já tem resultado. É isso daí mesmo. Ele vai recorrer. Confia. Porque se há um recurso, ele precisa da sentença. Da negativa. E aí só tem A cara dela. Tá copiando E aí, gente? Quem vai ser o porta-voz de um e quem vai ser o porta-voz do outro? É que já cagou tudo. Se não tem uma sentença, como é que não entrou? Quem vai falar de vocês? Manda falar. Quem vai falar de vocês? Valdirão e Amanda. Vamos, bora. Valdirão e Amanda. Gente, não vai ser debate. E aí, só tá alegando que. Nossa, já ganhei esse caso aí, professor. Galera, vamos pensar agora na apresentação do Projuic, beleza? Sei que vocês são PhD deles, mas vamos tentar dar uma melhorada no que vocês já têm experiência. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. Quando a gente está lá, é um monte de gente, aquele barulho, e qual é o diferencial para uma boa apresentação? Oratório. O tom de voz para a apresentação, apesar que eu sei que ali é aquele ambiente caótico, vocês têm que tentar se fazer audível para quem está ouvindo vocês. Então, primeiro ponto, postura de vocês. Amanda, vem. Valdirão, vem. Pode. Quando vocês forem fazer a apresentação de vocês, primeiro passo, o que traz mais credibilidade quando uma pessoa está falando? Quando uma pessoa está com uma postura, ou quando a pessoa está assim falando de qualquer jeito? Diferencial. Entendam o trabalho de vocês. Eu sei que aqui foi no 45 do segundo tempo, então a gente vai dar uma relevada. Ponto. Tente explicar sem ficar olhando para as coisas. Tá? Não, então, aqui eu vou dar porque foi muito rápido. Mas qual é o principal diferencial, gente? Você demonstrar que você conhece o seu caso, que você conhece o seu recurso, que você conhece o que você está falando. Beleza? Então, quando eu for apresentar o meu trabalho, qual é o começo do meu trabalho? Pelo que eu começo? Não, aqui você já está entrando no seu mérito. Não. Alguém quer falar? Pode falar. Pedidos que pelo que você está. Ó, vamos imaginar o seguinte. Alguém do online falou alguma coisa? Peraí.
Ó, a Luciene falou endereçamento, o João falou pela introdução. João, tecnicamente falando, qual é o nome dado para a introdução? Vocês sabem? Os fatos. Perfeito. Então, quando eu vou começar a minha apresentação, é claro que eu vou me apresentar, né? Então, eu vou falar, meu nome é Amanda, sou aluno do 6º semestre, estou aqui para falar sobre um recurso, e aí eu já faço a introdução, que nada mais é do que a apresentação dos meus fatos. Nesse caso, qual que é o meu fato? Quer falar, Amanda? Quer começar? Então, eu vou começar, o João está terminando aí. Os fatos que houve uma negativa, né, por parte do da instituição, porque senão a gente não estaria procurando o recurso, que é o JAI, e alega, o João alega que ele não teve uma atuação de velocidade, porém, conforme as alegações do João, não tem qualquer perigo de pecular essa aumentação do tempo. Acho que não é verdade. Então, ó, basicamente a Amanda falou o que? A Amanda falou baixo. Basicamente, a Amanda contou um pouquinho dos fatos. Quando eu vou fazer essa introdução, que nada mais é que são os fatos, eu vou falar que o meu caso, ele trabalha o quê? Uma infração de trânsito, uma multa que foi aplicada para uma pessoa, uma multa que, no caso do João da Silva, recebeu uma notificação e entrou com um recurso, entretanto foi negado, o que culminou na realização do recurso em apreço. Beleza? Então, essa multa, ela se deu por quê? Ela se deu em virtude de transitar em velocidade superior aos 50% do limite exigido ali na faixa em que ele estava dirigindo, que naquele ato foi flagrado que ele estava a 130 por hora. E a multa foi aplicada por uma fiscalização fixa, um radar fixo. Então, vocês entendem que eu apresento os fatos. Então, ó, eu faço a introdução, o meu nome, eu vou falar sobre uma multa, um recurso relacionado a uma multa de trânsito. Ah, professor, eu não vou falar sobre multa, beleza? Então, eu vou me apresentar e vou falar que eu vou apresentar uma multa, eu vou apresentar um recurso relacionado a um benefício que foi negado pelo INSS na modalidade administrativa. Beleza? Quando eu estiver apresentando, o que seria o legal? Você tirar uma fotinho da sua petição e colocar em um dos trechos do banner. Porque, igual o Luciano falou, o endereçamento. Eu vou demonstrar que eu sei fazer a distinção entre um endereçamento judicial de um endereçamento processual. Beleza? Quando eu penso no processo administrativo, vou frisar para até entrar na cabeça de vocês, vai encravar. Eu estou falando da esfera administrativa, não judicial. Beleza? Então, beleza. Em cima dos meus fatos, que eu já fiz a apresentação, eu vou falar quantas teses argumentativas eu tenho no meu recurso. No caso do João, Valdiron, quantas teses? 4 teses? 4 teses argumentativas. 4 teses argumentativas. Ah, peguei no pulo, senhora. 3 ou 4? João, quantas teses você colocou? 3. Lu? 4. Mais
Lembra quando eu falo para vocês que todo recurso administrativo ou recurso judicial, mas eu vou falar administrativo, porque vocês estão confundindo muito, o cone. Lembra do cone argumentativo? Lembram? Sim, Constituição Federal, acima, para o triângulo as normas. Exatamente. Então, qual é o meu primeiro argumento do mérito quando eu estou falando de um recurso administrativo? Alguém? Constituição Federal. Alguém? Ô Lu, dá uma seguradinha aqui rapidão. Por que Constituição Federal? Que é a base sobre todas as outras normas. Ela que rege a sociedade. Mas a base do quê? Que rege todas as infras constitucionais. Hã? Porque a Constituição é a primeira. Se for a Constituição, Porque a administração segue o que é posto pela Constituição. Se os dispositivos, as outras normas forem constitucionais, elas não valem. Se elas não estiverem dentro dos parâmetros do regimento. Show, Thaís. Quando eu jogo a Constituição Federal, eu jogo a Constituição Federal porque ela é a minha base para o contraditório e a ampla defesa. Consequentemente, o meu direito de recorrer Foi impedido. administrativamente E aí ele deu é efetivamente uma tese? Não. Mas ela está no mérito e são 4 pontos que eu traria no mérito. Então, uma dica para vocês. Todo e qualquer recurso eu vou ter como base a Constituição Federal, gente. Todo. Quando eu vou começar a desenhar o meu recurso mérito, eu vou trazer como um direito basilar o direito à ampla defesa no contraditório. O que, consequentemente, me vai dar base para eu trabalhar o resto. Então, assim, quando vocês estiverem escrevendo o recurso, cone, lá em cima, no topo de tudo, Constituição Federal, direito ao contraditório e ampla defesa. Aí eu vou descer. Qual é o próximo tópico que vocês trabalharam? Amanda? Ó. Pode falar já? Pode. Nós colocamos aqui, conforme a resolução de 2019, prevê que os radares devem ser visíveis aos condutores. Conforme previsto no artigo 6º da resolução, escreve que somente vias com placa de sinalização de velocidade R19 podem conter radares fixos. Então, ou seja, Qual resolução você usou? 396. Justamente essa resolução. Gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Oi? você falou, tá? É o 11 pontos. Assim, bem? Gente, vocês viram? Isso aqui é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Cadê a resolução? 798. Lá na ponta, lá em cima, está lá em cima. Lá. Então, ele vai, falar para vocês, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques. Então, quando eu vou trazer a tese argumentativa para a questão de como isso tem que ser fiscalizado, eu trago uma resolução. Eu poderia começar por uma outra tese
que aí viria com o CTB. CTB. Por quê? Porque é o país que rege a norma. Porque aí eu trago o seguinte. Quando eu trago o caso, ele fala que, segundo o auto de infração, a velocidade permitida no trecho era de 80 e o veículo de João estava flagrado em 130. Um dos pontos que ele coloca, o auto de infração apresenta informações incompletas sobre o local exato da infração. Valdirão, você achou esse ponto? Sim, professor. De acordo com a Constituição Federal, né, o direito ao contratualismo de defesa, nós pegamos a resolução do artigo 4 da resolução, né, 798 do CONTRAN, que deixa claro a linha C, né, as aferições dos medidores de velocidade. Baseado nisso, nós propomos. A de local artigo 280 é o O parágrafo, é O o auto de infração, né? é o capítulo 280. inciso 2, Isso, 280, inciso 2. Isso mesmo. Tá. o local da memória da Por quê? Então, quando eu for bater, olha a construção do cone. Eu falo contraditório e ampla defesa, Sim. beleza? Foi. Então, eu trago a Constituição Federal como contraditório e ampla defesa. Perceba, a gente está falando aqui, é claro que não está tudo bonitinho do jeito que tinha que estar, tá? Mas olha o que eu falei para vocês. Modelo da sua petição. Endereçamento, introdução, fatos. Quando eu falo introdução, olá, meu nome é não sei o que, eu sou aluno de tal semestre. Fatos. Pontos fatos. Eu vou apresentar o quê? As teses argumentativas. Quando eu vou apresentar as teses argumentativas, eu tenho que formular um pensamento lógico, para ao final eu conseguir fechar com o meu pedido. Quando eu vou apresentar isso para uma pessoa, eu vou apresentar isso como para uma pessoa? Como eu apresento a tese para uma pessoa? Eu vou trazendo trecho do fato, juntando com a fundamentação, ou seja, que aquele trecho não está adequado de acordo com a fundamentação tal. Vamos materializar para cá? Introdução, fatos. Nós vamos tratar de um recurso administrativo que tem como base um contraditório e ampla defesa, descrito na Constituição Federal em seu artigo 5º. Beleza até aqui? Sim. Aí eu venho do mérito. Eu tenho o primeiro ponto, que o auto de infração, ele não detém todas as informações pertinentes para que ele tenha validade, por tratar-se de um ato administrativo, com base no artigo 280, parágrafo 2º, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala que Local, data, hora e do cometimento da infração. logo, no meu caso, não houve o preenchimento de todos esses pontos, motivo pelo qual eu solicito A suspensão do auto de infração. a declaração de validade e, consequentemente, a anulação do ato dos pontos. Entretanto, ao analisarmos mais a fundo o caso, eu tenho também o ponto de que o radar há fortes indícios de estar descalibrado
Mas a Fêmea comprou, professora. A gente seguiu conforme se apresentou. E além disso, no radar. Não, mas é só disso. Não você falar que o carro estava com irregularidades. Isso é dica, tá? Dica quando você vai fazer a argumentação. Você fala que foi constatado que o carro estava com um problema na questão da velocidade. E conforme trechos apresentados, ele não tinha condição técnica, física, de chegar na velocidade de 130. Eu junto a documentação, junto. Em virtude disso, qual é a base argumentativa que você tem? Você achou? Achei. Então, foi para a resolução de que, além disso, da questão da regularidade do veículo, também tem que os radares eles têm que ser analisados periodicamente de 12 em 12 meses. E quando não tem essa análise, ele apresenta essas falhas. Qual que é a portaria? Você tem aí? A minha resolução é 396, agora não sei se está certo. 798. Artigo 4 da resolução 798. Do CONTRAN, professor. Artigo 4 da resolução 798 do CONTRAN. Deixa claro a linha C, as aferições de medidores de alta velocidade. Eu tenho outra para vocês. Tem outra? Isso é bom. Vou ver se é, tá? Eu acho que você já chamou outra. Não sei. É a 544 Isso. em metro. Isso, primeiro. Só que nós colocamos o tá certinho. Tá abrindo, gente, abriu. Gente, ó. Abriu para a turma do online? Ó. Nós temos uma regulamentação técnica do INEP. Eu posso utilizar ela? Devo. Então, eu tenho tanto do CONTRAN quanto do INEP para justificar isso aqui. Eu posso solicitar, inclusive, que haja perícia. Eu posso solicitar que tenha perícia. Então, gente, olha lá nosso código. Base para argumentação. Recurso, Constituição Federal. Segundo, o auto de infração não possui todas as informações que é dever que conste. A partir do momento em que não consta, ele é nulo. Beleza? Segundo ponto, caso não seja esse o entendimento, há de se destacar ainda que o radar fixo ele deve constar uma fiscalização periódica, conforme resoluções tal e tal. Além disso, no local em que foi indagado que o João passou por mais de 130 por hora, tinha a sinalização do limite de velocidade naquele trecho? E aonde consta essa sinalização, Valdirão? Artigo 80. Sempre que necessário, deve colocar-se sinalização prevista de acordo com o CTB, em legislação complementar destacada para condutores e pedestres. Gente, vocês entenderam
como que vocês vão fazer essa construção e principalmente como vocês vão fazer essa apresentação? Então, vamos lá de volta. Eu venho, faço a introdução. Olá, eu sou a Amanda. Meu grupo é formado por Amanda, Ana e Júlia. João, Ana e João. Ai, João, você está abandonando o seu grupo. E aí, você fez essa introdução, eu venho para a descrição dos meus fatos. Faço a descrição dos meus fatos e justifico a possibilidade de entrar com o recurso com base na Constituição Federal. E a partir daí, eu começo a trazer os meus argumentos técnicos, que nada mais é do que o mérito do meu recurso. Então, eu apresento auto de infração, código de trânsito. Eu apresento que pode haver problema no radar de fiscalização, tendo em vista que o meu carro, com base nos documentos juntados no recurso, não teria condição de chegar no 130. E, de acordo com o próprio auto de infração entregue, não demonstrou-se que houve essa fiscalização do radar, que conforme resolução do Inmetro e do deve apresentar-se de 12 em 12 meses no máximo. E finalizando, eu trago que um trecho indicado como houve o encaminhamento ali do veículo, não havia sinalização que importava o limite máximo para trafegar. Aí eu trago o que nessa hora? Fotos do local. Quer uma dica? Pelo Google. Pelo Google. Junto do meu recurso. E aí, como é que fica a parte final do recurso? Os pedidos. Porque eu trouxe a minha apresentação como pessoa, eu trouxe a minha petição, o endereçamento e o tipo de recurso, eu trago a minha fundamentação para o recurso, eu trago os meus fatos, eu trago o mérito e vou destrinchar esse mérito na apresentação. No recurso eu apresento os pedidos. Quais seriam os pedidos de vocês, Amanda? A apreciação do recurso, a tirar a roupa, regular, possível bloqueio, eu não sei, quando ficar Ponto. isso, possível ponto da carteira. Vocês sabem que o recurso ele tem que ser recebido e provido. Recebido diz respeito à pertinência e tempestividade. Ou seja, dentro do prazo que eu tenho para recorrer, eu estou recorrendo. Então, ele é recebido e provido. Qual é o outro ponto? Que ele seja julgado procedente. Então, o pedido de anulação do ato seja validado e, consequentemente, todos os desdobramentos daquele ato, como consequentemente a pontuação, seja retirado. Posso solicitar a perícia? Posso. Posso solicitar a juntada dos documentos, nota fiscal, foto e derivados? Posso. Recurso administrativo, aí eu vou dar dica. Tem que falar de justiça gratuita? Não, quem não é cobrado. Tem custo.
Tá? Gente, e aí é o que eu falo. Se vocês estão pegando o modelo na internet, cara, é recurso administrativo. É diferente de recurso judicial. A formulação dele, eu não vou pedir, por exemplo, para outra parte ser citada, porque não tem. Tá? Então, ele é sucinto. Nesse caso, ele poderia ficar um pouco mais longo, porque eu vou juntando o documento? Poderia. Lembra que eu brinco com vocês falando que eu gosto de deixar... Pode sentar, gente. Obrigada. Eu gosto de juntar no próprio recurso, foco. Eu gosto para chamar atenção mesmo. Tá? Recurso administrativo, eu posso fazer isso? Posso. É uma dica. Tá bom? O que eu queria combinar com vocês? O que vocês acham da gente fazer um teste de apresentação uma semana antes? Mas assim, gente, real, tá? Então, vocês vão apresentar aqui como se vocês estivessem apresentando no ProJuíz. Vai valer nota? Não vai, gente. É para vocês. É um teste de como que você vai apresentar, como que você vai argumentar. Eu vou dando dica para vocês, ok? Vamos combinar isso? Então, a gente pega uma semana antes da apresentação final. A gente faz em 2 dias, segunda e terça, tá? Porque senão não vai dar tempo de todo mundo. Quem tiver interesse, me sinaliza para a gente organizar e não ficar a casa da mãe Joana. Tá bom? O que vocês acharam de hoje? Valeu para trazer os nortes? Meio trabalho de alguém que está fazendo uma... Gente, outra coisa, ainda bem que você lembrou. Teve um grupo, eu não vou lembrar do nome da pessoa, tá? Que usou um caso que a gente usou em sala. Gente, não vale, tá bom? Eu não vou lembrar quem foi, mas teve alguém que usou um caso que a gente deu em sala como base para fazer o ProJuíz, tá? E aí, assim, não vale, né? Tá? Mas, assim, gente, para vocês terem ideia, eu sei que às vezes falta uma coisinha ou outra, até porque foram 30 minutos para vocês fazerem a construção. Mas vocês viram como é possível? O que vocês estão faltando só? A organização para a explanação. Dica, treinem em casa, frente do espelho mesmo. A apresentação do trabalho. Eu fiz uma sustentação oral na terça-feira passada. Cara, foi o que eu falei para vocês, são 15 anos. Me dá frio na barriga toda vez que eu vou fazer alguma coisa. É normal do ser humano. Então, você vai treinando. É essa daí que a gente usou. Então, vocês têm que ir treinando. Para ficar mais fácil. Ah, vai ser tranquilo? Não, é mais fácil. Nada é tranquilo. Gente, eu fui fazer a sustentação oral, né? Aí você tinha arguição presencial e arguição virtual. Antes de mim, teve 2 virtuais. Quando foi a minha vez, o desembargador não abriu a câmera, eu tomei um susto. Gente, o velho assim, ó, ligou a câmera e assim pra mim. E eu queria rir, não podia, né? Eu queria dar risada e não podia. Eu assim, ó. Mas é o que eu falo pra vocês. Aí pensa, vocês já estão fazendo estágio. Quando vocês forem despachar com o juiz,
fica mais fácil. Fica mais fácil, porque você já tem esse negócio de apresentar, de mostrar os seus argumentos. E principalmente, gente, argumento de forma lógica. Teve uma das sustentações que foi antes que a minha, cara, eu não entendi nada que o cara estava falando. Mas o cara fez um sanduíche em 1 grau que você olhava assim, você falava, gente, o que o cara está falando? Aí, quando o desembargador presidente foi falar, mano, ele escrachou o cara. Ele escrachou o cara. Então, é o que eu falo sobre oportunidade. Lu, é aí que você tem que se apegar a essas partes, de você conseguir fazer a apresentação, de você ir treinando a argumentação, de você treinando em sala, fora de sala, na ProJuic. Isso faz diferença, gente. Quanto mais você faz, mais facilidade você tem. Não que vai ficar fácil e que vai chegar uma hora que você não vai sentir nada. Porque na hora que você não sentir nada, aí o problema é com você. Que é o que eu falei. Gente, dá frio na barriga toda vez que você vai fazer alguma coisa. Esse é o lance do direito. É você ter o frio da barriga. É o que te move. Beleza? Então, gente, tenta se dedicar. Quem tiver interesse de fazer a apresentação, me manda o grupo. Pode ser por e-mail. Fica mais fácil do que por WhatsApp. Vocês vão me deixar louca com o WhatsApp. Me manda por e-mail, porque a gente organiza e eu consigo fazer um cronograma de apresentação, tá? A ideia é fazer 1 semana antes do ProJuic, a gente pega a segunda e a terça para fazer a apresentação, organizar, tem que fazer o banner é o tradicional que vocês estão acostumados a fazer, tá? Não tem alteração, não tem segredo. Gente, se vocês quiserem trazer, é melhor. Porque você já treina com material. Porque foi o que eu falei para você. O que é o legal de você testar a apresentação? Gente, virei para vocês acompanharem. Tá aqui o banner. Qual a forma ideal de você se apresentar para a pessoa? Amanda, não é crítica, tá? Mas é só um norte para vocês terem ideia. Quando eu vou fazer a apresentação, eu faço a apresentação assim? Não, eu sei. Então, eu só estou pegando os pontos. Eu vou apresentar assim? Não. Vocês já viram um livro sobre o corpo fala? Sim. O amarelinho? Cara, isso é perfeito para advogado. Por quê? Se eu apresento assim, eu já mostro que eu estou aberta para trazer informação para passar isso. O banner está aqui. Então, olá, eu sou aluna do 6º semestre, aqui está o meu grupo composto por mim. Meu nome é Amanda, tal. E hoje eu fiquei incumbida de fazer a introdução do tema. O nosso banner ele apresenta 4 tópicos, você pode fazer dividido em 4, como sendo fato, o recurso, o mérito e os pedidos. Então, eu vou fazer a introdução. A introdução, vulgo fato. Vou falar sobre o fato. Vai vir a outra pessoa, eu faço a introdução. Quando eu falo introdução, gente, é se apresentar, tá? Então, eu me apresento e vou trazer o esqueleto do meu recurso. Eu vou falar sobre o endereçamento. Eu posso fazer um link e já falar sobre o mérito, trazendo quais são os pontos argumentativos que eu trouxe. E a última pessoa, que foi um grupo de 3, eu trago os pedidos. Quando eu estou com o banner aqui, eu já vou fazendo os pontos. É o teste. Mas trazer o banner já pronto, mas difícil, entendeu? Não, gente, aí fica a critério de vocês. Mas vocês entenderem o ponto que eu falei? Vocês conseguem se organizar até como grupo. E daí eu vou dar um exemplo, por exemplo, o grupo da Amanda. Cadê o João? O João está online. Então, eu vou trazer a aliança do grupo, a afinidade
desenvolver para entregar ali. Não efetivamente na ProJuízo. Então, ó, vamos combinar? Eu faço isso, você faz isso, você faz aquilo outro. Por quê? Vou catar a Amanda e vou falar, Amanda, faz os fatos. O João está se manifestando. Você traz os fatos e mais a argumentação com toda a tese na cabeça? Ou é mais fácil eu ter o caso desenhado na minha cabeça do que aconteceu, o João com toda a base argumentativa na cabeça e tudo que eu posso ter colocado, e quem... A Ana com todo o pedido. Explicando esse pedido. Porque quando você vai fazer a apresentação, você vai explicar, você vai trazer a justificativa. É isso. Então, essa pré-apresentação, ela vem também para organizar o cenário de vocês. Entende? Porque eu vou avaliar o trabalho escrito que vocês vão me entregar. Na ProJuízo, não sou eu que avalio vocês. Não tem nem como vocês ficarem bravos comigo. Tá bom? Então, é basicamente isso. Combinado? Então, tem interesse? Me manda. Ô, João, a professora tá para me criticar. Beleza? Tranquilo, gente? Gente, vocês entenderam que não é processo judicial, pelo amor de Deus? Entendeu? Ele não pode estar errado sozinho, entendeu? Ele tem que estar, o amiguinho tem que estar errado junto. Galera do online, tudo tranquilo? Lu, a gente pode ver amanhã? Show. Gente, vocês entenderam? Não esqueçam de avaliar a aula, tá? É aquele mesmo link que foi o professor Mariano que mandou? É o mesmo link, avaliem lá. Não fiquem bravos comigo. Vocês sabem que isso são ordens supremas. A gente só cumpre. Gente, a minha nota com vocês que caíram. Tô chateada com vocês. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Caiu. Eu nem tinha visto, eu vi a avaliação 1 lá e depois, agora que eu fiquei sabendo da avaliação. Foi o Ari. Foi o Ari, não, foi o Luiz, cara. O Luiz que ficou bravo comigo porque tinha que fazer manuscrito. Ah, o João tá se acabando de dar risada. Você vai ser Gente, mas eu posso falar uma coisa? É super gostoso ver a evolução de vocês. Eu sei que vocês ficam chateados com algumas coisas, mas é pro bem. É pro bem. Eu sei que é chato, eu sei que é um porre, eu sei que é cansativo, mas é pro bem de vocês. Hã? Oi? Não tem, gente? Gente, é isso. Ai, Lúcia, obrigada. A Lúcia é um amor, tá vendo? Andréia, falaram que... Valdirão... Adoro a sua aula. Adoro. Você viu, né, gente? Você viu, né, gente, quando a gente vai pegando a galera? Então tá, gente. É isso. Amanhã, focar de novo no projeto, beleza? Amanhã a gente vai focar nos projetos. Se vocês estão com dúvida do feedback, gente, tenta vir. Eu sei que é complicado, não me xingue, mas é muito mais fácil
a gente conversar aqui e ainda conversando aqui da Fio que Desconecta do que no virtual, tá? E assim, e até para poder não expor vocês, eu não sei se vocês perceberam. Por exemplo, na terça-feira passada, quando eu chamava cada um de vocês, eu deixava no mudo no virtual. Por quê? Gente, é trabalho de vocês, é algo individual, é um feedback individual. Eu só deixava aberto quando tinha alguém da equipe no online e aí liberava para ser online, tá? Mas isso visando efetivamente vocês. Pegava alguma coisa que poderia ser para todos, eu abria para todos, tá? Então, semana passada nem foi fofoca, foi feedback mesmo. E aí, essa semana, a mesma pegada, porque como eu peguei muita coisa torta no online, é focar para deixar redondo, porque o prazo de vocês é até quinta-feira dessa semana, tá? Já dando aquela marteladinha para vocês lembrarem, tá bom? É isso, gente. Ficamos por aqui. Se tiverem dúvidas, a gente vai conversando, tá bom? Boa noite, gente. Outra coisa, turma do online, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma dificuldade? Ai, fechei. Alguma dificuldade para formular, para apresentar essa parte do mérito? Como que vocês fazem a construção técnica?